Bom dia, boa tarde a todos aí. Meu nome é William Matides, aqui do canal Educando Cérebro. E essa noite aqui de terça-feira, show de bola, meio friozinho aqui em Guaratinguetá, né? Faz um certo tempo aí que a gente tá para fazer essa entrevista com essa grande pessoa que tá aqui comigo no Skype. E a gente vai comentar um pouquinho sobre política hoje aqui na cidade de Guaratinguetá, com um grande conhecedor aqui da nossa política. Então, por favor, Tiago Xavier, se apresente aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Modéstia aí do Will, dizer que é um grande conhecedor de política da cidade, mas é com alegria aí que a gente vai bater um papo legal e compartilhar as coisas interessantes. É isso aí. O Tiago Xavier, ele é formado em teologia, formado aqui em Guaratinguetá mesmo, né, Tiago? Não, em Lorena. Em Lorena? Ah, tá. Show de bola. Perdão. Então, galera, o Tiago Xavier daqui de Guaratinguetá, com formação em teologia lá na cidade de Lorena, e é isso aí. Vamos lá. Eu fiz uma pauta aqui pra gente poder... História. Oi? E agora eu faço história. Olha só que bacana, agora ele tá fazendo história. Show! Que legal, hein? Muito bacana. Então, Thiago, a primeira pergunta então da nossa conferência é como que você se iniciou na política da cidade de Guaratinguetá? Bom, na verdade, eu já leio bastante sobre política desde o período da faculdade. Em 2008, eu já vim acompanhando mais próximo a questão política. Né? E, obviamente, que pelas questões políticas que o Brasil vem enfrentando de modo geral, isso me impulsionou para um aprofundamento daquilo que eu já vinha lendo, daquilo que eu já vinha me expondo em termos de política e, é claro, com um foco maior dentro da política daquilo que ocorre na minha cidade. Né? Primeiro é o micro, para depois o macro. Então, eu tenho me interessado bastante pelo aquilo que está acontecendo na cidade, na questão política, mais ou menos já há uns 6 anos, 7 anos, assim. Eu tenho lido algumas coisas e eu até faço assim, indicações de 2 livros de um historiador aqui da nossa cidade, que é o professor Carlos Marcondes. Ele escreveu 9 livros fantásticos, incluindo Pacote da Saúde no governo de Rodrigues Alves, História da Imprensa de Guaratinguetá. É um historiador assim, conceituadíssimo e muito pouco reconhecido, infelizmente. Eu tive a oportunidade de ser presenteado por ele por grandes livros com dedicatórias, e 2 deles é o Processo Político de Guaratinguetá, de 1990 a 2000, e o outro livro é a História Política de Guaratinguetá, Processo Político de 2001 a 2004. Então não são livros da história, política e ponta, história, são livros de dados. Então ali nesse livro você encontra quem foi o prefeito, quem foi a sua equipe naquele momento. Então, basicamente como se fosse a ata de tudo o que aconteceu na política desse período documentado nesses livros. E foi essas leituras que foi me iniciando assim na visão política da minha cidade em particular. Poxa, que bacana, hein? Nossa, show de bola essa indicação de livros. Nossa, extremamente rica, extremamente importante, né? Pra gente. Sim, e o professor, né, o Carlos Marcondes, é alguém que por muito tempo se dedicou também ao esporte na cidade, foi radialista. Hoje ele tem um programa na rádio aos sábados às 18 horas na Rádio Clube, e é alguém assim de um nível histórico sobre a cidade de Guaratinguetá, especialmente sobre o cenário político da cidade de Guaratinguetá, extraordinário, assim. E como eu digo, alguém que
que felizmente não tem o seu devido reconhecimento. Para você ter uma ideia, os livros do professor Carlos Marcondes, que dizem respeito a Rodrigues Alves, são pautas de faculdade, né? Então, faculdades fazem pesquisas em cima dos livros que ele escreveu, os 9 livros que ele escreveu na vida dele inteira, né? Ele escreveu, por exemplo, A Decadência do Café numa Comunidade Valais-Paraibana, que é um outro livro extraordinário. A História de Guaratinguetá no Período Colonial, outro livro assim fantástico. História da Família de José Batista Coelho, de Júlia Marcondes, que é como se fosse uma autobiografia dele, né? E Processo Político de Guaratinguetá, e Uma Viagem à Itália, Beatificação de Frei Galvão, onde ele, como historiador, participou. Aí, bem, uma participação bem ativa. É alguém assim gabaritadíssimo dentro dessa área de história, né? Além de autor, ele foi vice-presidente do Instituto Vale Paraibano, comendador da Ordem do Mérito e da Cultura Cavaleiresca de Santo Amaro, em São Paulo, jornalista profissional, radialista esportivo, assim, um cara excepcional, extraordinário, conhecido aí pelos amigos mais próximos como o famoso Didi. Então, alguém assim que me iniciou praticamente assim, no estudo da política da cidade. Caramba, que bacana. O cara tem muita, assim, dedicatória, né? Eu tive o prazer de ganhar esses livros em mãos com as dedicatórias, assim. Então é algo que eu tenho assim com muito prazer, assim, realmente uma relíquia para mim. Você deve ter bastante apreço por esses livros. Tem, inclusive pelo próprio professor, né, que além de historiador é um incentivo para mim na área de história, da qual agora eu estou fazendo parte, né? Poxa, Como estudante, né, na licenciatura. Uhum. E Thiago, conta pra gente como é que tem funcionado a política aqui na cidade de Guaratinguetá. O que você tem observado durante quando você se iniciou para hoje? Como é que está funcionando isso daí? Olha, em 2016 eu resolvi sair um pouco da política teórica e partir um pouco para a prática política, né, a parte da política prática. Eu queria experimentar o que era o cenário político na sua prática, viver os bastidores da política, e para isso, obviamente, eu teria que ser um candidato. Como a princípio eu não me sentia apto para isso, eu entrei em contato com um amigo que saiu candidato a vereador e me manifestei o meu interesse em fazer parte, trabalhar junto com ele, porque eu queria apenas sentir essa esfera política na sua prática, como quero vivenciar isso. Eu lembro que eu, junto com ele, a gente foi meio que fazendo um levantamento daquilo que as pessoas, a cidade, estava clamando, né, naquele momento, como o desejo que elas tinham por melhoras, enfim, toda essa questão que engloba a ação política na cidade. Vale lembrar que era 2016, era o auge do impeachment envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff. Nós tínhamos também o grande estopim das revelações aí envolvendo principalmente o PT. Então, o sentimento que se tinha nas ruas das pessoas era de que elas queriam uma renovação política, mas ao mesmo tempo uma política que fosse de encontro aos seus anseios, e os anseios das pessoas naquele momento se apresentavam totalmente contrário àquilo que os partidos estavam apresentando. Então nós montamos toda uma estratégia e fomos de encontro a esse amparo político que a população estava se sentindo desamparada por conta de tudo que estava acontecendo no cenário político no Brasil. Quando saiu o resultado final pelo TSE oficial no site, um dia depois a gente sentou para ver, nós tomamos um susto, porque a gente percebeu que o que as pessoas estavam dizendo, as pessoas estavam clamando, era uma coisa, e o resultado, os eleitos, eram assim, totalmente oposto daquilo. Então, das duas, ou a gente tinha feito uma leitura errada da sociedade,
a gente tinha feito um layout totalmente equivocado daquilo que a gente estava acreditando ver, ou as pessoas realmente estavam informadas, mas não conseguiam agir de acordo com aquela informação política que eles já estavam em mãos, né? A conclusão que nós chegamos é que, de fato, por mais que as pessoas já estivessem mais politicamente informadas, no meio de todo aquele turbilhão político do ano de 2016, com corrupções, impeachment, etc., essas informações ainda não eram suficientes para as pessoas agirem politicamente correto nas urnas e realmente, de fato, foi que a urna serviu para um termômetro do Partido dos Trabalhadores, o PT. Né? Então, ficou bem uma baixíssima votação expressiva sobre o Partido dos Trabalhadores e aqueles que se candidataram através do PT, né? E então fica difícil hoje a gente dizer como que está o cenário político nesse sentido das pessoas, a população, a cidade de Guaratinguetá, por conta disso. A gente não sabe até que ponto as pessoas já conseguem agir politicamente. Uma coisa a gente precisa deixar bem claro: ter a informação política, o conhecimento político, não significa que, por conta desse conhecimento, você vai agir também politicamente. Então, ter o conhecimento e agir ainda é um processo que está gatinhando hoje no cenário político, não só no Brasil, mas com certeza na nossa cidade. Né? Vale lembrar a própria sigla dos partidos, incluindo o próprio o PSDB, PMDB, ou o próprio partido do prefeito Marcos Solivo, por exemplo, né, que ele é do PSDB, como é que é mesmo? Agora deu um branco. PSDB, isso. É Partido então, Socialista do Brasil, né? Isso, PSDB. Então, é um partido que surgiu do dissidente do Partido Comunista do Brasil, né, o PCdoB, e naquele auge, né, de comunismo, etc., e as pessoas ainda votaram num prefeito cujo partido é dissidente do Partido Comunista. Então, assim, isso já mostra quanto a ter a informação e a agir com essa informação ainda é um processo gatinhando na cidade, né, para o resultado político. É muito difícil a gente querer equacionar como que a população está politicamente falando. Para as próximas eleições, eu acredito que a gente já tem assim, um amadurecimento e uma resposta mais incisiva quanto a isso aí nas urnas. Entendo. E, Tiago, a respeito de tudo que você falou, o que você tem observado a respeito do que tem sido feito durante essa saída do Francisco Carlos com a entrada do Marcos Soliva? O que tem sido feito na política, na parte política aqui da cidade? Então, recentemente, o meu filho. Então, assim, recentemente a equipe do prefeito lançou aí, né, os 100 dias do prefeito, né? O que o prefeito já trabalhou, já fez, já construiu em 100 dias aí do seu mandato, obviamente que enaltecendo aí todo o trabalho do prefeito Marcos Soliva, né? Eles não vão dizer Ih, tá cortando teu trabalho áudio. De um prefeito. Tá cortando? Tá cortando um pouco. Ele sai, daqui a pouco ele volta. Tá cortando um pouco. Voltou? Voltou. E você vai editar, né? Vou. Beleza. Então, assim, vamos lá. Hoje, recentemente, a equipe do prefeito Marcos Soliva fez uma publicação sobre os 100 dias de mandato do prefeito e aquilo que ele teria feito já em 100 dias aí do seu mandato. É claro que são ações
significativas, ações que tiveram aí consequências também positivas para a cidade, né? São assim, mudanças bem cirúrgicas, mas a gente precisa equacionar a ação de um prefeito com base em toda a sua secretaria. Não é só a caneta do prefeito que deve ser considerada, né? Existe toda uma secretaria que você precisa equacionar. Então, para você ter uma ideia, hoje são 15 secretarias, são 2 diretorias. Você tem aí, por exemplo, Secretaria de Cultura, você tem a Agricultura, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Esporte, Fazenda, Justiça, Cidadania, Meio Ambiente, Planejamento, Relações Institucionais. Então, assim, são várias secretarias que você tem que ver se essas secretarias estão funcionando. Não basta o prefeito dar uma canetada para uma mudançazinha e dizer assim, olha, são 100 dias de grandes milagres. Mas em um outro ponto da corda, nos nós da corda, que seriam as secretarias, por exemplo, a coisa não caminha como deveria caminhar. Claro que 100 dias são ainda muito pouco para a gente equacionar aí uma ação significativa do prefeito, mas já são algumas mudanças até interessantes. A gente precisa agora ter cautela e assistir aí com calma as ações do prefeito. Até porque a Marcos Oliva faz parte de uma equipe, então para quem entende um pouquinho mais fundo da política, a gente sabe que a prefeitura dele é uma prefeitura que tem outros administradores por trás dele, como o próprio Miguel Sampaio, que seria o grande cabeça realmente dessa prefeitura, e outras tratativas aí que a gente consegue perceber ao longo das ações do prefeito aí. Sim, e você acredita sim que as pessoas realmente devem confiar na administração da pelo Marcos Oliva? Você pode repetir, Will, por favor? É assim, você daria uma certa certeza para as pessoas confiarem na administração da cidade pelo Marcos Oliva? Olha, eu particularmente, Sim. eu tenho um certo receio ainda sobre a administração do Soliva, porque não é a gente sabe que o Soliva não é realmente aquele que está à frente da prefeitura, são pessoas que estão por detrás dele. Um desses nomes é Miguel Sampaio, que é o grande mentor da prefeitura da cidade de Guaratinguetá. É só você, por exemplo, ver que a própria Secretaria de Educação está nas mãos da própria esposa do Miguel Sampaio, que é o diretor da SAEG. Então, quem viu aí a campanha do Soliva viu que Miguel realmente era a grande mente por trás do Soliva, continua sendo, né, verdadeiramente o grande articulador aí. Então, quanto ao Soliva, a gente poderia até ficar confiante, mas como a gente sabe que é um grupo que administra a cidade, não é só o prefeito, a gente tem que ficar aí, como posso dizer, em alerta para saber realmente quais são as ações. Lembrando que o prefeito Marcos Oliva é um prefeito eleito pelo PSD, e como o prefeito eleito pelo PSD, é lógico que ele também vai trabalhar em cima das tratativas do qual o partido, as pautas do partido, vai prevalecer as pautas do partido, e isso também é importante de se equacionar no mandato do Marcos Oliva, né? Então, são as coligações, são as questões partidárias, tudo isso são fatores aí para a gente somar na candidatura, no mandato do Marcos Oliva, e ver de fato o que será mudado nessa questão. Entendi.
E assim, pelo seu conhecimento e da sua observação novamente, o que nós, cidadãos guaratinguetaenses, podemos esperar para a cidade de Guaratinguetá no futuro? Tem algum grande projeto que ele vai ainda estar desenvolvendo aqui na cidade? Alguma coisa boa, sei lá, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, que as pessoas possam estar seguras aqui na nossa cidade de Guaratinguetá? Olha, o Soliva é um outsider, né? É importante deixar isso claro. A, a figura do Soliva é vista para a população como o cara fora da política que entrou para a política para resolver um problema que políticos não conseguem mais resolver. Isso é um termo, né, que foi até aplicado ao próprio presidente americano Trump, ao Dória, por exemplo, em São Paulo. Essa nova fase da política brasileira é uma fase, por exemplo, que está levando a população a acreditar nesses modelos de pessoas que não têm aquela, como eu posso dizer, não tem aquela caricatura política. São empresários que estão assumindo postos políticos porque a população não se identifica mais com a classe política. Nesse sentido, é natural a gente esperar do Soliva, por exemplo, não que ele esteja pensando nisso, uma questão que a população projeta no símbolo Soliva, de que a cidade será administrada como se administra uma empresa. E como ele, o Soliva, pai de família, o Soliva profissional, é um cara que obteve êxito na sua vida particular, né, como um grande empresário, as pessoas também projetam na cidade, vendo ele como um gestor, grandes feitos futuros que podem vir a ser feitos, etc, etc. Mas é importante deixar claro, como eu estou falando, o cenário político é diferente do cenário de uma empresa. Por mais que ele seja um outsider, ele é alguém administrado por mentores políticos. E isso é importante deixar claro. Então, não adianta o discurso de que eu vou transformar a prefeitura numa grande empresa e a população comprar esse mito, por exemplo, e projetar na cidade a esperança de uma gestão como se faz numa empresa, porque, na verdade, o cenário político é totalmente diferente desse ambiente empresarial, do qual talvez as pessoas estejam projetando para Guaratinguetá só porque, em tese, né, temos aí um empresário agora na política e não um político propriamente dito. Então esse é o perigo, da gente cair, das pessoas caírem no engano dessa projeção de uma cidade gestada como se gesta uma empresa, e na prática política não é assim que a coisa funciona. Oh, show de bola, Thiago. Muito bom. Bom, essa daqui era a última questão mesmo que eu ia fazer para você, né? O que a gente podia esperar para o futuro da cidade com os projetos do Marcos Oliva. E você, como sempre, respondeu com muita clareza para todos o que nós podemos esperar ou não, né? E quais são as diferenças de político e de empresário, né? Que logicamente tem a sua diferença, que é bem diferente da administração para a parte de empresa. E é isso aí. Tiago, eu gostaria de agradecer muito pela sua atenção e por essa oportunidade de ter podido, né, conversar contigo a respeito da política aqui na cidade de Guaratinguetá, porque eu acredito que tem gente que está muito perdido ainda a esse respeito, né, da visão do Solivo com os seus outros administradores aqui na cidade. Mas é isso aí, fica o meu forte abraço para você e tudo de bom, viu? Eu agradeço a oportunidade também de a gente poder bater esse papo aí, curtinho aí, mas só assim para fechar, se Sim? me permitir uns minutinhos, Fica à vontade. a gente não pode esquecer da nossa Câmara de Vereadores, que é
quem administra verdadeiramente a prefeitura da cidade. Então, a nossa Câmara de Vereadores é aquela que veta o prefeito, por exemplo. Nós temos uma Câmara composta por a maioria da cadeira PMDBista, que em tese poderia fazer aí uma oposição ao prefeito, somando ao próprio presidente da casa, o Marcelo Coutinho Celão, que é do PSD, que também pode vir a fazer aí grandes resistências com a candidatura com o mandato do prefeito Marcos Soligo. Então, não basta apenas o desejo do Soligo de mudar a cidade. Se a Câmara dos Vereadores quiser fazer oposição para transformar o mandato dele praticamente ingovernável, para mostrar à população que ele seria, por exemplo, incapaz, como uma estratégia política, de derrubá-lo da prefeitura, a Câmara tem esse poder em suas mãos para fazer. Nós temos também uma secretaria composta por um verdadeiro acordão, né, feito aí pelo Soligo. Então, pensar no futuro da Guaratinguetá não é só pensar no gestor Soliva operando, mas é pensar naqueles que estão encabeçando as secretarias e, com muito respeito, alguns nomes assim, de secretários não correspondem ao nível do cargo, né? Vale ressaltar aí a grande queixa que nós temos de amigos ligados à cultura, por exemplo, de que a cultura da nossa cidade realmente anda às minhas. Tudo isso é o que compõe uma prefeitura, não é só o prefeito, né? Então, você tem, por exemplo, o setor de comunicação, por exemplo, a rádio da cidade, um dos principais jornais da nossa cidade, da Rádio Clube, o radialista que apresenta, ele é o ouvidor da prefeitura. Travou teu áudio. Alô? Alô? Travou teu áudio, não te escuto.